Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. Lara, o que você faz, Lara? Explica pra galera. Então, hoje, bom, como você mesmo disse, logo que eu me formei, na verdade eu comecei já numa área que não era exatamente o que eu queria, como todo bom formado, eu precisava de dinheiro, então eu fui para a cozinha industrial, fiquei lá 1 ano. E de lá eu fiz essa cozinha industrial para conseguir pagar a minha pós-graduação, que eu tinha que vir para Santos, eu sou de São José do Rio Preto. E durante a pós-graduação, eu sempre quis clínica, então durante a pós-graduação já fui dando esses passos. E aí comecei a atender daquele jeito que todo mundo começa, pagando um lugar por hora, um lugar que não tinha minha carinha, e tendo um paciente aqui e outro ali, e assim foi. Acontece que nessa época, quase 10 anos atrás, esse assunto de dietas focadas na diminuição de um certo macronutriente, em particular de carboidratos, então a famigerada low carb estava começando a aparecer. Já fiz low carb. Posso ir te interrompendo para entender um pouco mais? Nessa época que você estava começando, então você já tinha uma clínica ou não tinha uma clínica? Não tinha. Não. E você fazia alguns atendimentos personalizados? Isso, eu comecei fazendo dietas para pacientes de um médico do esporte. Tá. E aí, com isso, então, conforme foram vindo mais pacientes, eu comecei a alocar uma clínica por hora. E aí, depois, eu consegui pegar uma salinha dessa clínica e assim foi devagarzinho. Mas deixa eu só entender, então, assim, porque esse comecinho, ele é muito crucial, assim. Então, você, geralmente, pegava um paciente e você cobrava para você fazer o quê? Um treino, um projeto de nutrição? O que então, que na você verdade, fazia? como era com esse médico me contratou. Então, Entendi. ele me pagava por prescrição que eu fazia, a gente fazia uma reunião no final do dia para fazer, então, o levantamento daqueles pacientes e eu fazia a prescrição. E desse jeito, nessa época, eu comecei a usar o Instagram. E eu tinha o Instagram já parado há 1 ano, que um amigo meu pegou meu celular e disse, como você não tem o Instagram? E fez, e eu deixei parado. 1 ano depois, nessa época, eu comecei a postar uma foto ou outra e dividir um pouco da rotina. Então, meu Instagram sempre foi pessoal, nunca teve Nutri ou alguma coisa assim lá. E eu dividia tudo, então, desde a minha profissão, que eu sempre deixei claro que era algo que eu estava e não era, e até o fato até os treinos, que sempre gostei muito de fazer, o cachorrinho que gostava, as coisas que eu lia e tudo mais. E aí eu me lembro da primeira vez, foi bem assim no começo, sei lá, 1 mês ou 2 atendendo, que sentou à minha frente alguém que disse, eu vim pelo Instagram. Eu tinha 600 seguidores. E aí Que ano que era isso? 2014, talvez. Nossa, você tá há um tempão, então, na internet. Sim, já tô há 8 anos. Por aí, 8 para 10, vai. E quando essa pessoa disse isso, foi um negócio assim, ok, entendi, dá para vir por ali. Então eu passei a dividir ali com mais cuidado, sabendo que era por ali uma das chances das pessoas chegarem. Então eu já estava convencida de que a coisa do boca a boca, ou de você ter um parente que já tá ali, ainda funcionava, mas na minha cabeça era assim, não pode ser que seja só isso, deve haver uma outra forma. Na área da saúde, a gente não tem muitas formas de fazer divulgação, até pela questão ética dos conselhos e tudo mais, e quando eu ouvi isso, eu disse, bom, então, de repente, por ali dá para vir. Então, eu passei a dividir mais ainda informações de nutrição e tudo mais por ali. Eu fiz o fake it until you make it por muito tempo, e não que fosse um fake it, mas eu pensava assim, eu já vou agir aqui, como eu agiria caso isso aqui fosse realmente a grande fonte de onde meus pacientes vêm. Você diz assim, ó, o fake until you make it, né? É uma frase muito comum que o pessoal diz, que é de você atuar como se você já fosse. Já estivesse lá, né? Isso. E aí você disse que você fez isso no seu Instagram como se ele fosse uma fonte de captação já para você de clientes. A minha ideia era assim, todo mundo que está olhando é um potencial cliente, é um potencial paciente. Então, vou falar de uma forma que um potencial paciente possa dizer, tá aí, gostaria de sentar ali na mesa dela e ter a orientação dela. E nessa época, esse tipo de abordagem começou a ser bastante divulgada aqui. Eu descobri isso através de um livro X que caiu na minha mão. E como eu não tinha muita gente para atender, e não tinha, eu tinha tempo livre, eu usava o tempo que eu usaria trabalhando, do tipo em horário mesmo, das 7h30 da manhã até as 10 da noite, estudando isso. Então, na época, não tinha quase nada em português. Eu acho que tinha 2 livros sobre isso em português. Então, eu entrei na Amazon e comprei todos os livros que existiam em inglês sobre o assunto. Livros não pagam imposto para vir, então, e um amigo meu me emprestou o dinheiro, porque eu era uma quebrada, e aí... De grana, como que era a sua fase de grana aí? Cara, eu venho de uma dificuldade muito grande, a minha família, meus pais são separados, então do lado do meu pai havia estabilidade, nunca houve grana, mas havia estabilidade, ninguém passava necessidade. Do lado da minha mãe,
o pau caía a folha. Então, a gente passou necessidade muito tempo. Você morava com sua mãe? Eu morava entre os dois. Então, eram 2 anos lá, de repente mudava pra cá e passava um dia lá. Então, quando eu tava com a minha mãe, eu vendia revistinha no semáforo, vendia pão de porta em porta, e era tudo muito da minha cabeça. Então, eu me lembro de uma vez a gente tá em casa num bairro muito ruim, em Rio Preto, que a gente morava, numa casa que não tinha luz mais, porque já tinham cortado muito tempo, e eu lembro de fuçar numa bolsa da minha mãe e achar 10 centavos, e na época o pãozinho custava 10 centavos. E eu me lembro de ir ao bar da Dita, que era do lado, e comprar um pãozinho, mas como criança. Assim, no pensamento de criança, tipo, puxa, isso pode ser legal. E eu peguei aquele pãozinho e fui até uma vizinha que achou muito bonitinho que eu fizesse aquilo e vendi aquele pãozinho pra ela por 20 centavos. E aí eu fui lá e comprei 2 pãezinhos da Dita e fiz isso a tarde toda. E eu consegui juntar naquele dia mais ou menos alguma coisa entre 4 ou 5 reais, o que na época era muito dinheiro. E aí eu me lembro mais pra uma criança. E aí eu me lembro que eu comprei massa de tomate e um macarrão e naquele dia a gente jantou. Então eu falei, puxa, tem uma coisa aqui. E então tudo que acontecia em casa, tudo que meu padrasto fazia, bala de coco, fazia pão, eu ia vender. E eles totalmente inconsequentes deixavam, então eu saía sozinha e ia vendendo as coisas e tal. Você ia vender bala no semáforo? No semáforo eu vendia revistinhas. Como que você arranjava essas revistinhas? A gente morava... Meu padrasto, que hoje é falecido, era pastor de igreja evangélica. Então a gente morava no fundo da igreja. Num quarto que era todo de madeira e que não tinha nenhum tipo de estrutura, e nós morávamos nós 5 num quarto muito menor do que essa sala que a gente está aqui. Então nós não tínhamos móveis, a gente tinha 2 colchões, era um colchão de casal e um solteiro para minha mãe, meu padrasto, meu próximo irmão, que é depois de mim, e o pequenininho que tinha acabado de nascer. Então a gente botava as nossas roupas dobradinhas em volta desses colchões e a gente vivia ali. E na igreja não tinha dinheiro. Então era assim, poxa, a gente tá precisando comprar um litro de óleo. Então haviam revistinhas da igreja, que na época é como se fosse um informativo que saía todo mês. E as igrejas eram cheias dessas revistinhas. Então os líderes falavam pra gente, bom, você tá precisando de alguma coisa, tá aqui, ó, pode ir arrumar. Então a gente pegava essas revistinhas e ia pro semáforo. Então, a gente passava... Era o tempo todo, né? Precisou de dinheiro, era assim que conseguia. E eu me lembro que sábado era sempre um dia muito bom, porque era um dia de muito movimento na rua. E sábado era o dia que a gente fazia muita grana. Então, eu lembro de, num sábado, fazer R$75, tudo de moedinha. Tudo de moedinha. Quem era a gente? Eu, meu padrasto, minha mãe. Vocês iam todos... Todos nós. E na maioria das vezes... bom, muito frequente eu ia sozinha, porque, né... Tava lá e eu ia. Eles estariam trabalhando lá na igreja e tal. Mas no sábado, que era um dia de movimento, íamos todos. E o meu irmãozinho de colo, no colo da minha mãe, a gente fazendo esse movimento. E eu lembro dessa vez dos R$75, todos de moedinha, a gente naquele dia comeu um pastel, tomou um caldo de cana, então eu lembro da gente sentado na mesa contando as moedas, e aquelas moedas, um monte de moedas e tal, porque aquela era a moeda da igreja, que eles poderiam conceder pra gente. Naquele momento, a igreja tinha uma hierarquia, é uma empresa de uma certa forma. Então, sim, chegaria um momento em que ele teria um salário, chegaria um momento, mas não era o momento. Então, nós vivemos mais ou menos uns 2 anos nessa condição. E com ele ali, naquela situação, foi que eu aprendi tudo que eu faço na vida. Porque o meu padrasto era o cara que sabia vender, era o cara que só focava na solução, ele é o cara que nunca reclamou, nunca ouvia alguma coisa do tipo, pô, a gente tá aqui, eles não vão fazer nada pela gente. Nunca teve isso. Então era uma coisa quase que cultural para nós. Estar grato pelo momento. Você acha que tinha alguma coisa a ver com o fato de ele estudar ou estar próximo de espiritualidade? 100%. Esse era o único motivo. E era o único motivo pelo qual funcionava. Porque eles diziam, né, que a gente estava lá pela graça. A gente estava lá pelo amor. Não tinha outra coisa. Então, e você acredita nisso? Hoje, eu sou uma ateia convicta, que estudou teologia por anos e filosofia por muito tempo, ainda é o meu estudo favorito. Mas eu sou limpinha. Uma ateia bacana. Meus amigos me chamam... assim, limpinha? O que significa? Não sou escrota. Entendi. Os meus amigos me chamam de ateia safada, porque eles dizem que eu sou a ateia mais cristã que existe. Porque os preceitos do cristianismo ficaram comigo até hoje, porque eu, diante de evidências, para mim não tem muita... Então, não são as evidências necessariamente do cristianismo, que estou dizendo agora, mas as evidências do que funciona. Então, assim, você perguntou se isso da espiritualidade é o que moveu meu... Sim, essa é a evidência. Esse tipo de filosofia naquele momento funcionou. Então, na minha cabeça, se aquilo funcionou lá, por que não trazer para cá? Só porque, de repente, tem um nome que eu não gosto, ou porque envolve algo que eu não gosto? O que você está falando é que os princípios ali do cristianismo, eles de fato funcionam. Sim, né? Na maioria dos assuntos. E o assunto que eu mais converso sobre isso na rede social ou com os meus amigos, que para mim é onde o cristianismo é irretocável, única e exclusivamente se o conjunto e o contexto for olhado, é na questão dos relacionamentos amorosos.
Então, os preceitos e as ideias do cristianismo para um casamento funcionam. O grande problema é que a maioria das pessoas, e aí que triste, a maioria dos cristãos não conhece o contexto e tudo que envolve isso. Então, de repente, as pessoas ouvem alguma coisa do tipo, não sei, por exemplo, eu sempre falo que a coisa do casamento, que sair do casamento não é uma opção. Aquilo é um compromisso que eu fiz para a vida. E aí, quando alguém ouve isso, as pessoas que não conhecem o preceito todo, elas vão dizer, gente, isso é um absurdo, e se eu não estiver feliz? Isso é um absurdo, e se ele me tratar mal? Isso é um absurdo, como eu sempre digo, é o contexto todo. É que se um casamento for acontecer nos preceitos cristãos, a ideia é que a mulher esteja para Jesus, esteja para o homem como a igreja esteve para Jesus, e que o homem esteja para a mulher como Jesus esteve para a igreja. Então, Jesus para a igreja, quando eu digo, eu estou dizendo das pessoas, né? Não uma igreja. Mas Jesus vem até aqui e não só perdoa os pecados, ele paga a pena pelos nossos pecados. Esse é o nível do amor dele. Então, um homem num preceito cristão em um casamento tem esse nível de comprometimento, amor e dedicação pela mulher dele. Então, não é como se essa mulher fosse em algum momento falar, tá horrível ficar aqui. Não, há um preceito, há um contexto em que aquilo gira. Então, esse contexto funciona. Muito obrigado por assistir até aqui. Continue maratonando o canal.